Boa tarde a todos. Eu registro muita alegria o quórum regimental alcançado pela presença presencial do deputado Zé Milton Schaeffer, que é o vice-presidente desta comissão mista, deputado Milton Ovos, relator, deputado Sopelso e deputado Fabiano da Luz, presente remotamente. Quero registrar com muita alegria a presença do nosso presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. Sem dúvida alguma, a sua presença aqui fortalece muito. É um gesto que significa dizer o apoio da casa, deputado Zé Milton, ao trabalho desta comissão, que hoje faz a sua primeira reunião a partir da eleição da composição do presidente, do vice-presidente e do relator. Então, eu agradeço imensamente, deputado Mauro de Nadal, a sua presença. Eu quero também registrar aqui, presentes neste plenário, Guilherme Dalla Costa, advogado e consultor ambiental da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, Dr. Carlos Curtis, diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, representando aqui o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, Luiz Rames, assessor legislativo da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Neivo Luiz Panho, diretor superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, deputado José Zeferino Pedroso, sempre deputado, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, seu presidente, a FAESC, muito obrigado, deputado Zezo, Daniel Vinícius Neto, presidente do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, muito obrigado, presidente Daniel. Glaucio Maciel Capelari, diretor de regularização ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Leandro Weingartner, gerente de licenciamento de atividades estratégicas do Instituto de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Alex Wellington dos Santos, presidente da Associação Catarinense das Empresas Florestais, ACR. Obrigado, Alex. Mauro Murara, diretor executivo da Associação Catarinense de Empresas Florestais. Ulisses de Andrade, grande Ulisses, consultor florestal da Associação Catarinense de Empresas Florestais. Leonardo Porto Ferreira, secretário executivo do Meio Ambiente, SEMA, representando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, secretário Luciano Buligon. Alexandre Martins da Silva, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando. Obrigado, secretário Alexandre. Ricardo Mioto, secretário adjunto da Agricultura. Está aqui o Ricardo Mioto. Hilário Gottslig, diretor de Agricultura Familiar e da Pesca, da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. Obrigado, Hilário. Tiago
Tem o Ricardo Mioto e o Tiago Mioto. Eu olhei bem, será? Gerente de Desenvolvimento Florestal e Ambiental e da Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. Jorge Luiz de Lima, gerente executivo, representando o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina, Sindicarne, e Associação Catarinense de Avicultura, a CAV, e também a Associação das Indústrias de Carnes e Derivados. Agradeço. Também conosco Juliano Chiodelli, secretário adjunto da Casa Civil. Muito obrigado, secretário Juliano. Eu também quero cumprimentar todos os representantes do setor produtivo que se encontram presentes na forma remota, e logo em seguida farei o registro de cada um deles. Vejo aqui muitas entidades presentes, só aguardo o registro aqui para que eu possa fazer referência. Cumprimento aqui Jairo Afonso Henques, professor e consultor na área ambiental da Unisul. Gerson dos Santos, engenheiro do Simpesc. Doutora Sheila Meirelles, coordenadora da Procuradoria Jurídica do IMA. Enfim, na medida de novos registros de presença, nós o faremos, e faço questão de anunciar todos os presentes aqui em plenário e também os presentes de forma remota. E nós apresentamos um requerimento que foi aprovado pela mesa, pelo plenário. Deste requerimento derivou a escolha de 5 membros, democraticamente, de forma muito transparente, representando as comissões de Justiça, a Comissão de Agricultura e a Comissão de Meio Ambiente. Esses que estão aqui foram escolhidos pelos integrantes de cada uma dessas comissões. Posterior a isso, fizemos, então, a eleição do presidente, do vice-presidente e do relator. E esta é a primeira reunião. Temos um cronograma, um prazo para a conclusão do nosso trabalho de até 4 meses. Vamos procurar, na medida do possível, sem prejudicar o trabalho que nós queremos, com a participação de cada um dos senhores, de cada uma das entidades aqui representadas, e também do governo, também aqui representado. Queremos efetivamente que neste período, se possível, né, deputado relator, deputado Milton Ovos, se pudéssemos concluir esse ano essa revisão do Código Ambiental, já prevista quando da sanção em 2009. Aliás, quero fazer um registro. Até há pouco aqui se encontrava na sessão o deputado Titon, que foi o relator do Código Ambiental de Santa Catarina, um trabalho gigantesco, com audiências públicas que foram realizadas em todo o nosso estado. Realmente a participação do setor produtivo do nosso estado, do governo. O projeto foi encaminhado pelo Executivo, enfim, e alcançou um resultado brilhante. A partir daí, surgiram legislações
sem que passasse por aqui, quase que com hierarquia de lei, que são as instruções normativas, que são as portarias, que são decretos, e até mesmo algumas legislações que depois foram regulamentadas e a regulamentação acabou ferindo de morte muito daquilo que consta, inclusive, do Código Ambiental. Nós queremos transformar, então, todas essas leis, essas normas infralegais em leis, e atualizando, inclusive, a legislação nacional, transportando para dentro do nosso Código Ambiental de Santa Catarina, o que foi um avanço muito importante para aquele momento, não pode retroceder, de forma alguma. Nós precisamos continuar esse avanço, atualizando aos dias atuais e projetando o futuro, o que nós queremos para Santa Catarina, de forma a tornar mais célere, mais ágil. Não queremos facilitar no sentido de permitir o vale tudo, mas temos que valorizar aqueles que querem empreender, que querem propiciar o desenvolvimento do nosso Estado. E aqui estão as principais entidades, e não vamos excluir ninguém daqueles que querem nos ajudar, daqueles que querem cooperar com esta comissão. Aliás, serão muito bem-vindos, toda ajuda que puderem nos dar, inclusive com o seu corpo técnico. Eu sei que tanto no governo, quanto em todos esses segmentos, essas entidades têm um corpo técnico especializado que pode nos ajudar na construção daquilo que desejamos. Então, a partir de agora, eu quero que o presidente Mauro, se quiser, o momento que quiser, antes de sair, obviamente que gostaríamos de ouvi-lo, mas no momento que precisar se ausentar, fique muito à vontade, né? Mas não vai sair sem antes trazer aqui a sua manifestação tão importante para nós. Eu gostaria de passar aos componentes da mesa. Primeiro, eu passo ao vice-presidente, deputado Milton, depois o deputado relator, deputado Milton Obos, o deputado Sopelsa e o deputado, se estiver remoto, eu não estou visualizando aqui, mas assim que chegar, o deputado Fabiano da Luz. E os presentes, e também presentes de forma remota, que desejarem fazer uso da palavra, eu peço apenas que façam a inscrição, e nós então vamos franquear a cada um, para não se estender muito, limitar em 3 minutos, para que aqueles que quiserem, né, fazer a sua manifestação, que possam fazê-lo. E o deputado relator, enfim, passará uma ideia do cronograma, da participação de todas as entidades. O faremos de forma muito democrática, no sentido de que todos possam sugerir as demandas que as entidades entendam importantes, e a comissão vai definir depois a forma, a sistematização, as audiências públicas, como será o cronograma do nosso trabalho. Então, passo a palavra ao deputado, o deputado Zé Milton. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Ao cumprimentá-lo, cumprimento também o deputado Milton e deputado Moacir Sopelsa. Quero cumprimentar a todos aqui presentes. Estamos num momento muito importante, né? E eu quero agradecer o prestígio da presença de cada um dos senhores, das senhoras. Temos aqui
um colegiado governamental bastante robusto, né, pela Secretaria da Agricultura, pelo Instituto IMA, está aqui o Juliano da Casa Civil, está aqui também o representante, o secretário executivo também da Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente, que me faltou o nome agora. Queria cumprimentar a cada um dos senhores que aqui representam, Federação da Agricultura, federações, segmentos ligados ao setor produtivo de Santa Catarina, da indústria, do comércio, da agricultura e de outras áreas. Nós temos uma grande missão pela frente nesta revisão do Código Ambiental e também uma grande responsabilidade, porque Santa Catarina foi protagonista a nível de Brasil deste grande debate que partindo daqui, impactou e modificou toda a legislação federal ligada a este tema. Como engenheiro agrônomo, sei da importância, porque todas as atividades são ligadas ao meio ambiente, mas a agricultura ela é ligada visceralmente às questões ambientais e, ao mesmo tempo, ao setor produtivo. Por isso, deputado Cobalcini, esse colegiado que Vossa Excelência vem montando nesta comissão se reveste de uma responsabilidade muito grande de aprimorarmos o Código Ambiental, deixarmos ele de tal forma que proteja o meio ambiente e as questões ambientais que nunca foram tão prementes, tão importantes para todos nós aqui do Estado, mas que também produzamos uma legislação que diminua a burocracia, que torne mais rápido os investimentos que assim permitirem. Por isso, só tem uma forma de nós escrevermos esse novo Código Ambiental. Com a interação, a várias mãos, ouvindo os diferentes setores e tendo a sabedoria de tirarmos daí o melhor para Santa Catarina, o melhor para o meio ambiente, o melhor para as cidades, o melhor para o setor produtivo. Então, fico feliz de estar participando deste momento, já que quando foi criado o Código Ambiental, eu era extensionista da EPAGRE, lá no município de Praia Grande, e acompanhei toda a evolução que de lá para cá nós tivemos nessas questões ambientais. Portanto, fica aqui o nosso comprometimento também e disponibilidade. Trago aqui, deputado Cobalcini, o cumprimento também de todos os deputados da Comissão da Agricultura, que irá acompanhar, para e passo, né, a evolução e todos os debates que nós teremos na comissão mista. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. E esse não é um desafio da comissão de deputados que está aqui, é um desafio para o Estado de Santa Catarina e para as forças vivas que estão aqui, da área governamental e não governamental. Tenho certeza que vamos produzir um documento aperfeiçoar o que está aí hoje, que dê condições de desenvolver o Estado e, ao mesmo tempo, proteger a nossa maior riqueza, que é a riqueza ambiental. Obrigado, deputado Zé Milton, que, além de integrante desta comissão, também é o líder do governo nesta casa. Vejam que temos também uma força grande pela representação que tem o deputado Zé Milton. Antes de passar, deputado Milton Obres, eu quero fazer o registro das presenças de forma remota. É o José Almeri Padilha, engenheiro agrônomo, do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Organização das Cooperativas, o SESC, também o doutor Clemerson José Argenton Pedroso, assessor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, o Enori Barbieri, bem-vindo, é o vice-presidente executivo da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. Temos ainda presencial o Júnior Kunz, diretor de Planejamento e Inovação, engenheiro agrônomo da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC,
O Nereu Baú está remoto, é o presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, Simpesc, com sede em Lages. Marcílio Caron, consultor do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, autoridade importante do país. Quero aqui a doutora Rode Anélia Martins, presidente da Comissão de Direitos Ambientais da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Santa Catarina, e advogada militante das questões ambientais do nosso Estado. Rodrigo Menezes Moura, diretor e coordenador da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, o CREA Santa Catarina. Acabou de... O deputado Titon. Está aí. Está aí. O Titon, fiz menção agora há pouco, deputado Titon. E até o convidei que se pudesse participar, o senhor merece uma homenagem de todos nós. Nós estamos revisando aquilo que em 2009 a ousadia do nosso Estado, sempre à frente, encaminhou aquele projeto. Sob a sua relatoria se construiu o primeiro Código do Meio Ambiente do Brasil. Foi aqui em Santa Catarina que, aliás, depois do Código do Meio Ambiente de Santa Catarina, o senador Luiz Henrique, que antes governador, encaminhou o projeto à Assembleia, depois fez, com a assessoria do Dr. Jorge Welter, quero aqui também fazer o registro, assessor do senador Luiz Henrique, lá no Senado, que vai nos ajudar aqui, que foi o relator do Código Florestal Brasileiro. Então, quero lhe agradecer imensamente, deputado Titon, com toda a sua experiência, vai, por certo, nos ensinar aqui muita coisa na condução desse trabalho, no sentido de que a gente possa, como falei no início, avançar em relação ao Código do Meio Ambiente do nosso Estado, né, tão bem escrito, mas algumas coisas são necessárias, porque o Código do nosso Estado, ele tem que acompanhar, afinal, a evolução. E as demandas de hoje, muitas delas são demandas diferentes daquelas de 2008, 2009, quando se discutiu o projeto e se construiu, então, aquele Código Ambiental. Eu quero imensamente agradecer por todo o trabalho que fez para que tivéssemos um Código Ambiental e pela sua presença aqui, deputado Titon. Quero, então, deputado Milton Obos, o deputado presidente Mauro deseja, que o presidente sempre tenha preferência, manda, né? Nós pedimos permissão para sentar aqui na sua cadeira nesse momento, né? E passamos, então, a palavra, depois o senhor fique muito à vontade, mas nós não vamos deixar muito à vontade, porque nós vamos lhe incomodar bastante. Precisamos muito da estrutura da casa nesse trabalho que estamos iniciando hoje. Aliás, essa cadeira ficou bem com Vossa Excelência sentado nela aí. Na verdade, me permita, presidente Coboquini, fazer uma quebra de protocolo, até porque a nossa agenda está bem intensa ainda no dia de hoje. Mas eu precisava, primeiramente, cumprimentar o deputado Milton Obos, Moacir Sopelsa, José Milton Schaeffer, deputado Titon, que estão conosco. E aqui, por parte da Assembleia, são as pessoas que estarão diretamente envolvidas na discussão desta revisão do Código. Me permitam também cumprimentar todos os representantes do governo, aqui na pessoa do Juliano, que é o subchefe da Casa Civil, e também, de uma forma toda especial, em nome do Neivo, do Zezo Pedroso, em nome do Walter Dresch, que está nos acompanhando de forma virtual, também estender os cumprimentos a todos que estão nesta
tarde e noite, representando a nossa sociedade civil organizada. É claro que Santa Catarina fez história, né, quando fez a votação aqui, a discussão em votação, a elaboração do Código Ambiental de Santa Catarina. O nosso deputado Titon foi nosso relator à época, mas fez história porque foi uma lei que iniciou aqui no Parlamento e teve a sanção do governo do Estado, por à época o governo também entender a importância de nós termos uma legislação específica tratando das questões de Santa Catarina. Tanto fez história que o governo federal, após a edição desta lei catarinense, resolveu também regrar, né? E aí o deputado federal Colato teve uma participação muito forte lá em Brasília para fazer com que isso também acontecesse a nível nacional. Votado em Brasília, nós fizemos a revisão, ou melhor, a adequação em 2013 daquele texto que nós tínhamos em Santa Catarina, com algumas novidades que a lei federal trouxe. Aí, à época, eu fui o relator desta matéria, eu estava como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No início desse ano, nós fizemos uma reunião também, conversando com algumas lideranças da nossa sociedade, dos quais citei há pouco, alguns que participaram, conversando com eles da importância ou não desse momento revisor. Nós sabíamos que aqui na casa já estava implantada também esta comissão mista, tratando desta matéria, mas nós queríamos ver a importância deste momento. Então, logo, ouvindo todos os relatos, né, eu já procurei o deputado Valdir Cobalcini, deputado Sopelsa, de primeira mão, e coloquei a eles de que a Assembleia Legislativa está inteiramente à disposição para contribuir neste processo de revisão do Código Ambiental em Santa Catarina. O deputado Valdir Cobalcini, em poucas palavras, resumiu a angústia de todos os catarinenses no tocante a algumas deliberações de cunho autorizativo por parte do governo do Estado e até mesmo por algumas interpretações hoje conflitantes entre o Código Ambiental catarinense e a lei nacional na interpretação do Ministério Público catarinense. Então, nós precisamos fazer algumas adequações no objetivo de permitir com que o catarinense possa continuar produzindo, porque em alguns momentos até parece ser crime produzir em Santa Catarina, e nós precisamos encontrar as alternativas que dê segurança. O nosso agronegócio representa aqui 34% da economia de Santa Catarina, e nós, no agronegócio, enfrentamos muitas dificuldades. Mas também, quando nós vamos tecer o nosso olhar para o perímetro urbano dos nossos municípios, aí sim nós vamos perceber ainda mais conflitos de interpretação da norma vigente, né? E vejo que neste código, nesta revisão, nós vamos conseguir dirimir muitas dessas interpretações também. E pela representatividade que vejo aqui hoje, eu tenho a certeza absoluta que nós teremos um texto de excelência novamente, e novamente nós seremos exemplo aí para muitos estados copiarem a legislação de Santa Catarina e adequarem seus territórios, né? Então, desejo a todos aí um excelente trabalho, que a comissão prospere bastante, que corresponda verdadeiramente à expectativa do catarinense, que esta é a nossa grande missão neste momento. No que depender da presidência e da mesa diretora, tenho a certeza absoluta que a comissão terá total apoio para que este trabalho, primeiramente, seja célere e, em segundo lugar, também consiga colher aquilo que é a essência de um Estado cada vez mais forte e melhor. Obrigado pela oportunidade, bom trabalho, deputado Cobalcini e toda a comissão. Muito obrigado, deputado presidente Mauro de Nadal. Fique muito à vontade e, mais uma vez, registrar o nosso agradecimento à deferência de Vossa Excelência, presidente, de ter participado conosco da abertura dos nossos trabalhos. Eu quero registrar, e desculpa de não tê-lo feito antes, José Walter Desch, presidente da FETAESC, aqui presente, e vejam que na nossa comissão tem o presidente da Comissão de Agricultura, esqueci de citar, e também o presidente da Comissão de Justiça, e que é o nosso relator, o deputado Milton Obos, a quem eu desejo, então, passar a palavra. Muito obrigado, deputado Cobalcini, quem eu cumprimento, deputado José Milton Schaeffer, vice-presidente da Comissão Mista, deputado Sopelsa, cumprimentar deputado Titon,
que eu tenho aqui a incumbência de substituí-lo, deputado Titon. Primeiro na CCJ e agora como relator escolhido entre os pares para essa importante matéria. Eu queria, de forma bastante informal, já que todos foram citados, cumprimentar todos vocês que estão aqui hoje, que representam os órgãos de governo e que representam a sociedade organizada. Essa casa é uma casa de ressonância do sentido do povo catarinense. E quando, na reunião que nós fizemos no início do ano, né, doutor Ulisses, com a maioria de vocês presentes, e falamos que esse seria o nosso grande desafio, né, fazer a revisão do Código Ambiental para atualizá-la às nossas necessidades, às necessidades dos catarinenses. E só faremos isso de forma eficiente, efetiva, se de fato todos os segmentos participarem. O governo, Daniel, que tem uma missão importantíssima, e dentro de um calendário que nós estipulamos, o nosso pedido aos órgãos de governo aqui presente, que façam toda a compilação do nosso Código Ambiental, com todas as interferências que já tiveram no período, e também as sugestões daquilo que vocês sentem da mudança. Fazer o jurídico de vocês trabalharem também, e trazer esse sentimento técnico dos órgãos de governo para nós iniciarmos os debates com todos os setores daquilo que já se vê que está ultrapassado e que nós temos que mudar. Acho que começa por aí, dentro de casa, né? Então, esse é o primeiro pedido como relator aqui. O presidente Cobalcini me incumbiu dessa parte de nós iniciarmos o trabalho, nós iniciarmos esse trabalho imediatamente, porque temos um tempo de 4 meses, ele é muito exíguo, né? E se nós não começarmos de imediato a trabalhar nisso, nós não vamos cumprir esse calendário. Então, depois eu vou colher a sugestão de vocês, qual é o tempo que vocês acham necessário para nos trazer as primeiras impressões sobre as modificações que devemos começar a debater, sob o ponto de vista do governo de Santa Catarina e seus órgãos que regulamentam isso. Da mesma forma, os setores produtivos aqui representados, que representam, né, o outro lado, de quem tem que cumprir as leis, de quem tem que fazer o Estado andar, cada um na sua área, nos trazer essas impressões, né, do que, de fato, o nosso código está incompatível, no que ele hoje é um impeditivo do bom andamento dos setores, de cada segmento, e as sugestões daquilo que o segmento vê no seu olhar, que nós deveríamos trabalhar como proposição de alteração para que nós tenhamos um código ambiental compatível com as necessidades ambientais, para que nós continuemos a cuidar e valorizar o nosso meio ambiente e, ao mesmo tempo, nós possamos ter esse Estado, que é hoje um Estado tão diferenciado, né, graças à sua gente, graças à sua organização, graças à sua formalização, né? Hoje eu estava vendo uns dados aqui, deputado Sopelsa, que saiu do nível de emprego e da formalidade de carteira assinada comparativa dos estados brasileiros. Então, você vê estados do Nordeste com mais de 20% de taxa de desemprego, com apenas 40% de formalização de empregos com carteira assinada, e nós vemos Santa Catarina, o líder nacional, com apenas 5,8% de desemprego, com formalização de 90% de carteira assinada. É por isso que o Estado de Santa Catarina é hoje um Estado tão diferenciado, com essa diversidade macroeconômica, e sendo o Estado que primeiro saiu da crise, o último que entrou na crise, o único
talvez junto com o Espírito Santo, só que não teve redução de arrecadação durante a pandemia, pelo contrário, tem uma explosão de arrecadação, com vários fatores que justificam isso. E para que a gente consiga continuar sendo esse Estado, nós precisamos tirar as suas amarras, sem perder a qualidade, sem perder o nosso compromisso com aquilo que é mais sagrado, que é o nosso habitat. Então, aí também é a pergunta que eu coloco para o setor produtivo, aqui representado por todas as entidades, de qual seria o tempo que, na nossa opinião, conversando hoje, o ideal seria 15 dias, mas o máximo 30 dias, que nós tivéssemos as impressões de cada setor sobre tudo aquilo que, no ponto de vista de vocês, é importante nós debatermos e alterarmos, e por quê, né, no nosso Código Ambiental. Eu acredito que, se nós iniciarmos o nosso exercício com essas impressões, presidente, tanto, né, dos órgãos de governo, do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e dos setores aqui representados, nós vamos largar com o pé direito para realmente propiciarmos um Código Ambiental atualizado aos nossos tempos, né? Então, dentro desse cronograma que a gente pretende trabalhar, até para dar ampla publicidade a tudo aquilo que nós estivemos debatendo, nós prevemos aqui, em consenso da comissão, né, hoje pela manhã, a execução de audiências públicas em todas as regiões do Estado. São 8 audiências públicas, no extremo oeste, no oeste, meio oeste, Serra, Planalto Norte, Alto Vale, Litoral Norte e Litoral Sul. Isso porque nós vamos estar, de fato, tendo que analisar também o sentimento de cada região, quando ela se deparar com eventuais mudanças e ela ter o direito de se manifestar. Então, basicamente, presidente, em termos de encaminhamento de trabalho, era isso que eu tinha para colocar, né? Que num prazo máximo de 30 dias, o ideal 15 dias, cada segmento aqui formalize as suas sugestões, para que a gente daí possa estabelecer a pauta de debate. A nossa intenção é também, além de recepcionarmos essas impressões por escrito, que a gente solicita que cada órgão de governo e cada instituição nos apresente, a nossa ideia é que, nesse meio tempo, a gente reúna o setor, né, assim que ele tiver as suas impressões, vamos reunir, vamos lapidar, já vamos, né, azeitando os pontos, para que a gente possa, já nas audiências públicas, estar encaminhando sugestões de alteração do nosso Código Ambiental. Então, essa seria a ideia de condução dos trabalhos, e estamos abertos para receber as sugestões de todos os senhores que estão aqui hoje, porque só faremos, repito, né, um bom Código Ambiental atualizado, se nós tivermos essa participação de todos de forma muito franca, né, de forma muito aberta e objetiva, porque todos queremos uma coisa só: cuidar do nosso meio ambiente e sermos um Estado de referência, acabando um pouquinho com as amarras burocráticas que hoje né, o mundo moderno exige que a gente olhe para isso. Tá? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Milton Obos. Eu preciso cumprir aqui uma formalidade, que acabei não fazendo, mas eu preciso colocar em discussão, a ata da sessão, da primeira sessão, reunião de instalação desta comissão. Não é evento que a gente quer discutir, é votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram, aprovado. Eu preciso também reforçar aqui de que, se desejarem, quem desejar fazer uso da palavra, por gentileza, logo em seguida a manifestação do deputado Sopelso, nós franqueamos. Dentre os presentes, num tempo, obviamente, que imagino de 3, 4 minutos, a gente possa ouvi-los, se bem que neste curso
certamente nós vamos nos encontrar muitas vezes. Terão a oportunidade de mais do que falar, de fazer a sua manifestação formal, né? Deputado Moacir Sopelsa. Muito bem. Deputado Valdir Kovalkini, nosso presidente desta comissão para a revisão do Código Ambiental Catarinense. Eu também quero cumprimentar nosso relator, deputado Milton Obos, nosso deputado José Milton Schaefer. Eu também quero deixar aqui o cumprimento ao deputado Titão, que há pouco estava aqui, e na oportunidade foi o nosso relator do Código Ambiental de Santa Catarina. Eu quero pedir licença a todos vocês, eu vejo aqui, e queria, em nome do Zezo Pedroso, Zezo, foram reuniões memoráveis que nós fizemos quando da aprovação do Código Catarinense. E a FAESC foi uma importante parceira, como foi Neivo ao SESC, e seu Walter também, como foi a FETAESC. Eu queria que vocês me permitissem, em nome deles, cumprimentar aqui todas as instituições organizadas que estão aqui presentes. E queria cumprimentar o Juliano, nosso secretário adjunto da Casa Civil, e o Mioto, secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, e o Daniel, nosso presidente do IMA. Queria e gostaria que vocês fossem os portadores ao nosso governador. Na época, nós tivemos um governador que queria o Código Ambiental Catarinense. E nós vamos precisar muito, deputado Milton, deputado Kovalkini, deputado Zé Milton, nós vamos precisar muito do governo do Estado. Se nós quisermos realmente, mais uma vez, fazermos alguma coisa que alcance o desejo, o anseio de toda a sociedade catarinense, eu não tenho nenhuma dúvida, o governo do Estado precisa ser o nosso parceiro número 1, deputado Kovalkini. Muitas coisas aconteceram depois da realização do nosso código. Muitas ainda precisam acontecer. Aqui foi dito pelos que me antecederam, eu não vou me alongar muito, mas é preciso dizer que Santa Catarina é um estado diferente dos demais estados da União. Além de nós sermos um estado pequeno, Jairo, agora que você tirou a máscara, eu consegui te reconhecer. Você também, na época, foi um parceiro. O nosso estado, além de pequeno, é um grande produtor, Zezo. É um grande produtor. Do tamanho do estado de Santa Catarina, não tem ninguém que produz tanto quanto nós em todo o setor do agronegócio, em todo. Ainda hoje, eu recebia, Ulisses, a visita de um vereador de Coreia Pinto, e ele trazia junto com ele um produtor, e me contava uma história que isso fazia muitos anos que eu não ouvia mais falar. Quando eu era criança acontecia isso, eu me lembro que falava, uma grimpa de pinheiro no nariz de um animal, de um boi, de uma vaca. E o deputado Zé Milton, que é engenheiro agrônomo, deve conhecer bem isso. Se você não conseguir tirar, ela vai favorável para dentro. Para sair, ela volta ao contrário. E se você não conseguir fazer essa retirada em tempo, depois que ela subiu muito, você vai perder o animal. E aí ele dizia o seguinte, que ele está perdendo 2 animais, perdeu por causa disso, e a casa dele está caindo. E ele não consegue fazer a derrubada de algumas árvores para reformar a casa dele. É um estado pequeno, cheio de produção, com abundância de córregos, de água, de nascentes, né? E que nós precisamos fazer realmente a diferença daquilo que é o nosso Brasil.
daquilo que é o nosso país. E essa oportunidade de nós revisarmos o Código Ambiental Catarinense precisa, mais uma vez, que as informações venham daqueles que vivem o dia a dia lá nas suas atividades. Hilário, eu tenho certeza que as informações que virão dos setores vão nos ajudar a que a gente possa, mais uma vez, aprovar uma reforma do Código que possa atender aquilo que a nossa população quer, aquilo que a nossa população deseja. E a Assembleia, os 40 parlamentares, todos têm, ou de um setor ou de outro, o conhecimento de quanto que é importante a legislação ser mais rápida, ser mais transparente, os nossos órgãos ambientais, o nosso IMA, de fazer a fiscalização, mas fazer também as informações, da polícia ambiental, não só notificar, mas fazer a orientação, o que você pode fazer. Nós temos questões que nós podemos fazer, por exemplo, esse agricultor que estava hoje aqui, ele pode tirar, se não me falha a memória, até 20 cúbicos por ano para ele fazer reforma dentro da propriedade dele. Mas isso, Daniel, precisa ser facilitado, precisa ser informado para eles, né? E você tem a experiência, nós sabemos o quanto você conhece essa questão, e eu tenho certeza que nós vamos poder melhorar ainda muito mais aquilo que nós já fizemos há quantos anos? 10 anos, né? 12 anos, né? 12 anos, se não me falha a memória. Então, era essa a minha contribuição que eu queria dizer. Eu acho que nós temos um Estado diferente, um Estado que produz, um Estado que trabalha e um Estado que preserva. E aqui, então, vocês de testemunha, nós temos perto de 1/3 de mata nativa ainda dentro do Estado de Santa Catarina, que não tem nenhum Estado que tem no Brasil, talvez a Amazônia, né? Mas nós, os estados mais desenvolvidos, mais habitados, eu não tenho nenhuma dúvida que somos o primeiro. E fora do Brasil, não conheço nenhum país que tenha a preservação por metro quadrado que tem o Estado de Santa Catarina. Sem falar naquilo que nós temos com pastagem e aquilo que nós temos com mata plantada. Então, se nós já somos pequeno Estado com grande produção, se nós tivermos legislações claras, legislações transparentes, nós vamos ser ainda maiores. Tá bom, gente? Obrigado, deputado Cobalcini. E acho que nas audiências públicas, deputado Milton, e com a contribuição desses setores que estão aqui hoje, até antes de iniciar a reunião, eu disse ao deputado Cobalcini, estou preocupado que parece que nós vamos ter uma reunião com pouca participação, né? Acho que os convites não têm chegado em tempo. E daqui um pouco a gente viu aqui o plenário da casa lotado, né? E todas as pessoas que estão aqui são pessoas que conhecem a realidade do Estado. Muito obrigado, gente. Obrigado, deputado Sopelsa, também com vasta experiência, além de ter sido 2 vezes secretário de Agricultura. No momento da discussão do Código Ambiental de Santa Catarina também teve uma participação muito importante e, sem dúvida alguma, que neste trabalho, né, será muito importante toda a sua experiência. Eu quero aqui registrar ainda a presença da Juliana Tramontina, que representa o grupo Adame S.A., e a Shirlene Chegatti, representando a FACIS, que se encontra de forma remota. Eu não recebi aqui nenhuma inscrição para manifestação. José Pedroso, acho que pode fazê-lo, se quiser, aqui da tribuna ou também... Isso, sentado, isso. Obrigado, deputado. Minha saudação ao deputado Cobalcini, presidente dessa
comissão de revisão do nosso Código Ambiental catarinense. Saúdo o deputado Zé Milton, o deputado Milton, o deputado Sopelsa, demais colegas do setor produtivo, representantes do governo do Estado. Quero apenas registrar aqui, em nome da Federação da Agricultura, o nosso reconhecimento por essa iniciativa da Assembleia Legislativa. Eu registro também que não faz muito tempo que nós, o grupo do agronegócio, esteve visitando a Assembleia e fizemos esse apelo ao presidente de Nadal para que essa legislatura ainda tivesse condições de fazer uma revisão. Nós fomos pioneiros a nível de Brasil. Nós abrimos o caminho e conscientizamos os demais estados, e principalmente a Câmara Federal, o Senado Federal, da necessidade de nós termos mais segurança jurídica nas nossas propriedades. E agora vejo essa iniciativa com essa comissão, deputados experientes que conhecem a nossa realidade. Eu quero apenas dizer que endosso a saudação do presidente da Comissão Koubalchin na abertura dessa sessão, dessa nossa reunião, porque é isso mesmo que nós temos a convicção. Nós confiamos na nossa Assembleia, que é histórica. Eu já tive a felicidade de conviver durante 8 anos nessa casa, mas daqui saí convencido do grande trabalho e do sacrifício que os deputados exercem no seu dia a dia, porque é aqui que existe a representação de toda a comunidade catarinense. Aqui os senhores são sensíveis, porque os senhores, nos finais de semana, como a gente também fazia, todo final de semana está nas bases, ouvindo as reivindicações, conhecendo as situações, em particular, do nosso interior e da nossa comunidade de Santa Catarina. Então, eu quero parabenizar e dizer que eu tive a felicidade de viver os momentos da primeira edição do nosso Código Ambiental. Eu lembro muito bem que o saudoso governador Luiz Henrique, que sancionou o nosso Código Ambiental, o fez homenageando o deputado Titon lá em Campos Novos. Foi lá que o deputado Sopelsa estava lá presente, né? E foi uma festa memorável. E, na época, eu consegui trazer a presidente da Confederação Nacional da Agricultura, hoje senadora Cátia Abreu. E estava presente o Estado produtivo de Santa Catarina, estava lá em Campos Novos. Esperamos que nós tenhamos sucesso também, deputado Koubalchin, e possamos fazer uma homenagem, certamente, para todos os senhores, porque nós temos confiança que está na hora de fazer essa revisão. Concordo plenamente com o que o senhor abordou aí, que com o tempo, já não é as leis que os senhores aqui, com muita propriedade, com sabedoria, promulgam, assinam, aprovam, mas muitas vezes órgãos com boas intenções, não quero aqui dizer, mas criam outros e muitas vezes até sem a participação da Assembleia Legislativa. Então, agora, quem tem de direito e vai dar certamente as normas, criar órgão legal que certamente vai trazer benefício para toda a comunidade catarinense e, em particular, para nós que vivemos no setor rural, aos proprietários rurais. Parabéns, então, à Assembleia e, particularmente, aos senhores que compõem essa comissão. Obrigado, presidente Zézo Pedroso. Além da sua manifestação, a sua presença, a autoridade que tem, a representação que exerce, e desnecessário até nós falarmos da importância
do debate, das sugestões que serão apresentadas, que, por certo, comporão aquilo que nós vamos, né, quem sabe, chamar do novo Código Ambiental de Santa Catarina. Vamos fazer a revisão, mas depois é uma peça nova que nós pretendemos ela tenha uma vida longa e atualizando sempre que necessário, como estamos fazendo nesse momento. Temos aqui a inscrição do Dr. Carlos Curtis, diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e depois, logo em seguida, o nosso secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Mioto, e também o Juliano Chiodelli. Pode ser? Ok? Bom, na pessoa do presidente da comissão, Valdir Cobalcini, queria saudar todos os presentes e dizer que a Federação das Indústrias de Santa Catarina, juntamente com as demais federações de agricultura, participaram ativamente da construção do Código Catarinense. Naquela oportunidade, me lembro bem, né, doutor Ulisses, seguindo um desafio do ex-governador, saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, incomodado que estava, principalmente com as legislações que vinham de conselhos e não do Poder Legislativo, e que dificultavam, praticamente inviabilizavam a produção em algumas situações, desafiou o setor produtivo a construir uma legislação em Santa Catarina que atendesse aos anseios. Essa legislação que foi construída tinha alguns pilares muito importantes. O primeiro pilar, talvez o mais importante, foi devolver ao Poder Legislativo e ao Poder Legislativo dos estados e dos municípios a capacidade de legislar sobre a questão ambiental, que estava praticamente transferida ao âmbito federal. Então, essa foi a primeira virtude. A segunda virtude, muito importante também, foi valorizar as realidades regionais. Com o Código, nós conseguimos dar tratamento diferenciado para as diferentes regiões e aspectos do nosso Estado. Além disso, valorizou-se quem produzia, valorizou-se a produção e não só penalizou quem mal procede na questão ambiental com os serviços ambientais. E, por fim, talvez um dos maiores ganhos do nosso Código, sugestão inclusive da Federação da Agricultura, transformada lá na Federação das Indústrias, que foi um instituto esculpido no Código da área consolidada, que certamente transformou, em nível nacional, a visão do meio ambiente. Pois muito bem, minhas senhoras e senhores, esse Código foi aprovado aqui em Santa Catarina, inspirou o Código Nacional e foi tudo muito bem, até que as coisas mudaram e têm piorado muito. Pioraram a tal ponto que, em decisão recente, em junho agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em áreas em que há Mata Atlântica, o que se aplique é a Lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal. O que quer dizer isso? Que em Santa Catarina, em que nós temos a maioria, grande parte da nossa vegetação é de Mata Atlântica, nós não temos esse nosso celebrado Código para aplicar. Nós corremos o risco de retroceder e ter que aplicar a legislação que inspirou a modificação da própria legislação de Santa Catarina. Então, a Federação das Indústrias, e eu faço isso aqui com o nosso correligionário, Zé Pedroso, mas por orientação do nosso presidente, Mário César de Aguiar, vem solicitar à Assembleia Legislativa e aos nossos parceiros que utilizem essa oportunidade, que é muito valiosa, para legislar em Santa Catarina e novamente dizer ao Brasil que os catarinenses querem o nosso Código Florestal. Claro que queremos o nosso Código Florestal reformado, nosso atualizado às novas necessidades, mas, mais do que tudo, nós queremos o nosso Código Florestal, porque, a permanecermos em inércia, deputado Cobalcini, o que vai acontecer e está acontecendo, e essas são as decisões judiciais mais recentes, e as fiscalizações têm sido feitas nessa direção, aqui se aplicará a legislação que foi objeto de transformação pelo Código, a Lei da Mata Atlântica. Então, a principal desejo da Federação das Indústrias, a principal reivindicação da Federação das Indústrias é que a legislação que reafirme esse código, reafirme que em Santa Catarina os catarinenses têm capacidade para legislar sobre a sua vegetação e sobre as suas florestas, como fizeram no passado, inspirando o Brasil, para fazer valer aqui o Código Florestal e não a Lei da Mata Atlântica. Então, pedindo vênias aí pela extensão da explanação, mas é muito importante que
que essa questão seja levantada, além de todos os aperfeiçoamentos que podem ser feitos no Código, né, em muitas direções, mas essa, penso, é uma oportunidade de ouro, porque essa matéria se encontra em discussão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. E a manifestação dessa Assembleia tende a ser decisiva para que a gente tenha um avanço positivo nessa importante questão e continue avançando e não tenha retrocesso. Muito obrigado, deputado Cavalcini. Nós aqui agradecemos, doutor Curtis, pedimos que transmita ao presidente Mário César de Aguiar todo o nosso apreço, nosso reconhecimento e a importância da Fiesc também nesse debate, a sua presença aqui já garante isso. Então, na sequência, pela ordem de inscrição, o Ricardo Mioto, nosso secretário adjunto da Agricultura. Obrigado, deputado Kubalcini. Queria saudá-lo e, ao mesmo tempo, saudar todos os deputados da comissão. E aqui me dirigir aos meus colegas de colegiado, secretário Juliano e secretário Alexandre, assim, cumprimentar todos os colegas do governo do Estado. Em nome do doutor Ulisses, cumprimentar todo o setor produtivo, né, da área florestal, da área agropecuária. Vejo o Jorge aqui representando o setor do sindicarnes, e para nós é um grande compromisso o deputado Sopelso estar aqui hoje falando em nome da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, porque sabemos do compromisso que temos, deputado Kubalcini, em acelerar esse processo de ajustes na questão ambiental. E eu quero aproveitar aqui para parabenizá-lo como presidente dessa comissão e a todos os deputados, porque a gente entende que o momento é muito oportuno, já passou da hora da gente rediscutir, né? Nós tivemos muitos avanços, mas precisamos corrigir muitas inconsistências. Temos desafios muito grandes, que passam desde a questão que o doutor Curtis falou agora, desse ajuste, dessa questão legal, essa questão da Mata Atlântica muito tem nos preocupado, e a gente já vem acompanhando essa discussão, Juliano, lá na agricultura, junto com todo o setor produtivo, e nós precisamos caminhar rápido com isso. Temos as questões envolvendo os ajustes na questão hídrica, que o nosso Estado passa por muitas dificuldades, e nós temos que avançar ali também, principalmente na questão de outorgas. Nós precisamos avançar na questão do CAR. Nós temos muitos ativos ambientais, deputado Sopelso, quando o senhor fala da área de coberta por floresta, são 39% no nosso Estado, e nós temos mais de 1.900.000 hectares a mais do que se exige. Então, nós somos um Estado extremamente produtivo, mas que preserva o meio ambiente. E nós, lá na agricultura, temos a plena convicção. Então, eu só quero fazer essa fala aqui para reiterar ao deputado Kubalcini e toda a comissão, o deputado Milton Alves como relator. Eu, como técnico, também, particularmente, quero me colocar junto nesse processo com o nosso time aqui, da área técnica da agricultura, para, junto com todo o governo do Estado, a gente, dentro da maior celeridade que o tema exige, avançar para poder contribuir com essa casa legislativa. Então, essa minha contribuição aqui da Secretaria. Trago um abraço também do deputado e secretário Altair Silva a todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Ricardo Mioto. Sem dúvida alguma, a presença dos técnicos da Secretaria da Agricultura, IPAGRE, SIDASC, sim, serão muito importantes ainda as sugestões, inclusive trazidas da experiência, da prática do dia a dia. Quero passar a palavra, então, ao nosso secretário adjunto da Casa Civil, Juliano Chiodelli. Boa tarde a todos. Quero, de uma forma especial, saudar o deputado Valdir Kubalcini, presidente desta comissão, José Milton Schaeffer, nosso vice-presidente da comissão e também líder do governo, o meu abraço, deputado Milton, relator, e os integrantes, deputado Fabiano da Luz e Moacir Sopelso, nossos deputados, amigos, que estão nessa importante comissão, um grupo seleto, para tratar um assunto tão importante. Deputado Valdir e presidente, trago aqui sou portador de um abraço, do cumprimento do nosso secretário Heron Giordani, que infelizmente, por agenda já confirmada, não pôde estar presente, mas pediu que a Casa Civil estivesse presente para que a gente fosse portador dessa mensagem importante.
contem com o apoio do governo de Santa Catarina, que estará representado pelas nossas setoriais e técnicos e secretários, e a Casa Civil será um elo de apoio para que nós possamos vencer esses desafios. Está muito mais do que claro a necessidade de avanço e mudanças que o nosso Estado necessita neste momento, e contem com a gente para que os prazos e calendários sejam cumpridos, né? Nós vamos reforçar junto aos nossos colegas de secretariado, que aqui cumprimento o Alexandre e o Mioto, representantes colegiados, assim como todos. Quero, no nome do Zezo, aqui cumprimentar todas os representantes, entidades e empresários do setor, e acredito que nós vamos ter um resultado fantástico, unindo a Alesc, sendo o porta-voz através dessa comissão, com o setor produtivo, governo do Estado e as entidades. Então, contem com a gente e vamos para mais esse desafio, que eu tenho certeza que sairemos vitoriosos para o melhor para o nosso Estado e para Santa Catarina. Muito obrigado, fica o nosso abraço e o nosso reconhecimento por essa ação. Obrigado, Juliano. Transmita também ao secretário Heron o nosso agradecimento pela presença e, obviamente, que o apoio de que nós precisaremos, já estamos precisando da Casa Civil. Eu quero... O Alex Wellington dos Santos, presidente da Associação Catarinense de Empresas Florestais, ACR. Muito obrigado, amigo Alex, e por gentileza, com a palavra. Boa tarde, boa noite. Saúdo o deputado Cobalcini, presidente da comissão, bem como o deputado Milton Obos, nossos amigos da região do Alto Vale do Itajaí, cumprimentando o deputado Sopels e o deputado Zé Milton Schaeffer, os demais membros aqui presentes na comissão. Santa Catarina, ela tem várias pandemias, deputados. Ela tem a pandemia climática, de seca, de enchentes, de enxurradas, e mesmo assim Santa Catarina se destaca por ser um setor produtivo e, ao mesmo tempo, obedecendo às regras, às leis e preservando o nosso meio ambiente. Para isso, nós precisamos inovar, né? Hoje, muitos falam da relação de interpretação das leis, da dificuldade de aplicá-las e tornar um Estado com uma regra do jogo de que tenha sustentabilidade. O mundo é esse. Nós vivemos hoje numa dinâmica de informações muito rápida. Quem dera nós, há 20 anos atrás, quando começamos a discutir o Código Ambiental de Santa Catarina, pudéssemos estar aqui na casa, na Assembleia, e várias pessoas do Estado todo compartilhando por uma rede e ouvindo o que temos para falar no dia de hoje. Então, a ACR, a Associação Catarinense de Empresas Florestais, tem um papel muito importante dentro do Estado, que ela congrega várias empresas que produzem e utilizam recursos plantados, né? Hoje a medicina já está se ocupando disso. Nós não podemos só falar de madeira, de papel, de celulose. Hoje a dinâmica é muito maior. Por quê? O nosso Estado é um Estado que promove, empreende e busca alternativas no mundo todo para empreender e para tornar nosso Estado sustentável. Por isso somos liderança, por isso somos reconhecidos e aqui estamos para fazer mais um trabalho dentro da Assembleia Legislativa. Então, contem com o apoio da Associação Catarinense das Empresas Florestais. Quando não é assim, é na Frente Parlamentar da Madeira, né, deputados? Quando nós temos algumas dificuldades, e assim somos bem recebidos, como no Instituto do Meio Ambiente, com o Daniel, onde podemos ser ouvidos. Isso é muito importante. Então, acho que a indústria, o setor produtivo, o agronegócio, quer isso, ser ouvido, traduzir as leis para que podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, nos colocamos à disposição, desejamos um bom trabalho a todos, já que o prazo já está encurtando, e tenho certeza que sairemos fortes aí a nível de Estado. Obrigado.
Obrigado, presidente Alex. Eu recebi aqui ainda uma inscrição. Professor Jairo Afonso Henques. Boa tarde a todos. Presidente Valdir Cobalcini, deputado estadual, deputado Sopelsa, deputado Milton, deputado Zé Milton, os nossos pares aqui presentes, eu fiz questão de me manifestar, não pelo ensejo da situação, mas por destacar que neste segmento produtivo também é importante, deputado Cobalcini, a inserção da academia pensante, né? E eu fazendo parte da universidade, desde os idos dos anos 2006, 2007, já acompanhava também em ações efetivas o estudo do nosso Código Ambiental Catarinense, que gerou uma série de polêmicas e controvérsias, e sempre é importante esse debate de divergências e de ideias. E eu acredito que também nós precisamos incluir a academia e os grupos de pesquisa que atuam nessa área, e eu faço parte de alguns deles, e aqueles que trabalham cientificamente a questão e não ideologicamente a questão, para discutir claramente com a sociedade e aqui convosco, auxiliá-los nessa discussão. E eu me coloco à disposição, inclusive, para tentar intermediar essa situação, se for de meu alcance, mas acredito ser interessante também nós termos aí grupos que estejam dispostos a contribuir, a colaborar nesse processo. Então, eu me coloco à disposição e gostaria de contribuir convosco nessa empreitada. Obrigado. Obrigado, professor Jairo. Certamente que será convidado a colaborar, emprestando, sem dúvida, o apoio da universidade, da ciência. O deputado Milton Obos tem um compromisso em seguida fora de Florianópolis e então pede para se ausentar nesse momento. Eu peço que o deputado Sopelsa sente mais aqui próximo. Eu acho que nós não temos mais inscrições. Daniel, nosso presidente do IMA, eu iria lhe escalar, se o senhor não se dispusesse. Deputado, obrigado. Deputado Cobalcini, muito obrigado. Cumprimento os demais nobres deputados, deputado Sopelsa, deputado José Milton e a todos os senhores que estão presentes. Rapidamente falar do que o Instituto pensa a respeito desse processo de revisão do Código Estadual, que nós também participamos já na época da Fundação do Meio Ambiente, da Fátima, quando isso começou dentro da Fátima, a minuta inicial. Aqui no plenário, o presidente da época, inclusive, o doutor Carlos Creus. Enfim, foi uma grande comissão de vários setores do governo e da sociedade organizada. E é nesse sentido que eu digo que a visão do IMA hoje, aberto para que a sociedade interaja conosco e nós interajamos com a sociedade, com a Assembleia, principalmente, que lidera esse processo, a qual terá todo o apoio do Instituto e todo o respeito da nossa instituição para todos os setores da produção e todos os setores da proteção, da conservação. Ou seja, não se pode isolar e não se pode deixar de ouvir ninguém, mas nós temos que caminhar com os olhos no desenvolvimento sustentável, sem exageros e sem ideologia, com olhos também na ciência, com base na ciência, e, sobretudo, no dia a dia
de quem produz, de quem precisa do licenciamento. Aproveito para mencionar o passo que nós demos com a licença ambiental de operação, a renovação das licenças ambientais de operação da suinocultura. E nós queremos ser um órgão que descomplica a vida do cidadão, do produtor, do empresário, não ser um complicador. E, portanto, a nossa contribuição nesse processo é justamente de avançar na modernidade, avançar na proteção, na conservação, mas avançar no licenciamento e na simplificação do licenciamento, na simplificação dos procedimentos, para que, primeiro, a gente disponibilize a outorga, a licença, o diploma legal para o requerente e depois nós façamos o controle ambiental, porque ele já está provado que pode ser feito pós emissão da licença, porque ele já é feito pós emissão da licença. Então, o controle ambiental depois da licença emitida. Primeiro, liberar a licença e depois fazer a fiscalização, a auditoria, o controle, enfim, perfeitamente factível. E é nesse sentido que eu acho que o Código deve avançar, aprimorando essa visão do licenciamento ambiental por compromisso. E todos os outros assuntos, logicamente, o IMA estará à disposição e participará efetivamente com os senhores. Deputados, tenho certeza que nós vamos estar de portas abertas para ouvir e não permitir que haja injustiça, que haja injustiça em relação ao setor que precisa que o IMA o respeite, o setor produtivo como um todo. E aí eu falo de indústria, eu falo do agro, eu falo de todo o setor produtivo. É isso. Parabéns e nós estamos à disposição da Assembleia e dos senhores todos, aqui muito bem segmentos representativos. Nós estamos de portas abertas para conversar com os senhores. Obrigado. Obrigado, presidente Daniel. Por certo, Daniel, nós não vamos estabelecer nenhum clima de confronto, ao contrário. Clima amistoso, de diálogo, de cooperação entre esta comissão, o setor produtivo, o governo, aqui representado pelo IMA, pela Casa Civil, pela Secretaria de Infraestrutura. Nós vamos convidar também, falava com o nosso líder do governo e membro dessa comissão, o vice-presidente, que vamos convidar Juliano, a própria Procuradoria do Estado, para acompanhar o trabalho, para que depois a gente não venha ter problema jurídico lá na frente. A gente quer que isso caminhe sem muito solavanco, para depois a gente não frustrar eventualmente todo o trabalho que nós vamos fazer. Enfim, eu ainda quero fazer menção aqui a Shirlene. Ela está sugerindo aqui a participação, inclusive, da FECAM. Sim, nós convidamos a FECAM. Eu penso, acredito, até porque encontrei a representante da FECAM aqui na Assembleia. Ela ficou de participar, ainda que de forma remota, mas foi convidado o presidente da FECAM e certamente que serão ouvidos os órgãos municipais, até porque não faria nenhum sentido de que os municípios não fossem ouvidos. Nesse momento aqui, a presidência da FECAM. Depois, nas audiências públicas, nas regiões, claro, que os secretários de meio ambiente, ligados à agricultura, enfim, a todo o setor produtivo, nós vamos, sim, ouvir a todos. Eu acredito, então, não tendo mais nenhuma inscrição, que a gente pode concluir. Penso que com muito êxito esta primeira
reunião, deputado Sopelso, deputado Zé Milton. E, a partir de agora, então, fica uma espécie de dever de casa para que a gente receba as primeiras sugestões antes mesmo do início das audiências públicas. Quem sabe a gente tem até já um esqueleto a partir das sugestões apresentadas, tanto do governo quanto de todo o setor produtivo, e nas audiências públicas já apresentamos, então, penso que as sugestões, e ainda nas audiências públicas poderemos receber outras sugestões que vêm dos próprios municípios, enfim, da sociedade organizada, e essas audiências públicas, obviamente, que elas serão abertas, mas o primeiro trabalho que queremos já nos debruçar em relação àquilo que nos propomos já há cerca de 2 ou 3 meses, na primeira reunião que fizemos aqui, de ouvir primeiro os representantes do setor produtivo. Sem rodeios, esse é o nosso endereço, essa é a nossa prioridade, e não vamos desviar, para que, eventualmente, o que você falou, professor Jairo, a nossa ideologia, nós temos sim ideologia aqui, não no sentido de ideologia política, mas do fortalecimento do setor produtivo. Esse realmente terá, durante todo este período, terá voz, e será ouvido na composição do novo Código Ambiental de Santa Catarina. Dito isso, agradecendo a presença de todos, me perdoem se porventura não tenha citado alguém, acredito que citamos todos. Quero registrar também aqui, tinha esquecido de citar a presença do também professor técnico da EPAGRE, já foi também o presidente da antiga Fátima, professor Carlos Creus, que vai estar também ao nosso lado, por certo, vai nos ajudar bastante aí nesse trabalho. Agradecendo, então, a presença de todos, nós encerramos. Podemos encerrar, Zé Milton? Encerramos, então, essa reunião, e, a partir de agora, de forma permanente, até a conclusão, nós vamos estar dialogando, e a responsabilidade é de todos nós. Sei do imenso desafio que teremos nesses 4 meses, mas também tenho certeza absoluta, convicção de que vamos fazer a muitas mãos, e de que o trabalho que vamos concluir estará atendendo à expectativa de todo o setor produtivo de Santa Catarina. Muito obrigado.